Vamos receber o Jorge Duarte. O Jorge Duarte é um dos maiores nomes da comunicação pública e organizacional do país. Uma autoridade nacional no assunto. E ele já está aqui em nosso estúdio central, sentar com ele. Seja bem-vindo. Até a pé nós iremos, viu, Jorge? Até para o que der e vier. Para o que der e vier. Seja bem-vindo. Bom dia, amigo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Agora já defina para nós o que vem a ser essa tal comunicação pública e o quanto ela interfere em nossas vidas. É o seguinte, tu tem a comunicação política, que é uma comunicação que tem que ser feita, que é a comunicação do poder, da disputa do poder, da manutenção do poder, da gestão política. Tu tem uma comunicação que a gente chamaria de comunicação governamental, que é a comunicação dos governos, né? E tu tem a comunicação pública. O que é comunicação pública? É uma comunicação voltada para o cidadão. Esse é o foco da comunicação pública. É uma responsabilidade do Estado. Muita gente vai dizer que isso é uma coisa óbvia, mas ela acaba não sendo feita. Porque ela se mistura, tudo isso se cruza. Não é que comunicação política seja ruim, ou comunicação governamental seja ruim. Elas têm que ser feitas e têm que ser bem feitas. Agora, a comunicação pública ela é um direito constitucional. Todo cidadão tem direito a ser informado pelo Estado e tem direito a acessar o Estado, a cobrar do Estado, a ter transparência do Estado. E a comunicação pública trabalha com isso. Elas se sobrepõem, elas se misturam, mas eu diria que a comunicação pública é a mais importante de todas, porque a comunicação pública é aquela que permite que o cidadão seja cidadão. Porque ele é informado o suficiente para exercer a cidadania. E isso, infelizmente, não acontece sempre no nosso país. E só rapidinho também, a comunicação organizacional, da qual você também é uma grande autoridade. A comunicação das organizações. Tem vários nomes, né? A gente chama comunicação organizacional, comunicação institucional, comunicação empresarial, que é a comunicação das instituições. Então, são vários, digamos assim, tipos de comunicação, mas elas todas, de alguma maneira, elas estão conectadas, né? Elas são maneiras de perceber. Por exemplo, uma prefeitura ela tem uma comunicação organizacional, mas ela também tem uma comunicação política, ela tem uma comunicação interna, ela tem vários tipos de comunicação. A vantagem da discussão em comunicação pública é que a gente trabalha com o conceito de melhorar a vida das pessoas. Porque, tradicionalmente, no país, a comunicação é usada como instrumento de poder. Ela é usada como instrumento do Estado se apresentar, do Estado falar, dos governantes se fazerem publicidade de si mesmo. Essa é uma tradição, infelizmente, da cultura brasileira, né? A própria palavra transparência é uma palavra que ela causa um certo tremor sempre, porque significa tu expor aquilo que é feito. A comunicação pública, ela diz assim, olha, a prioridade da comunicação de qualquer ente público é o cidadão. Não é autoridade, não é instituição. Porque a instituição e a autoridade trabalham para o cidadão e, portanto, tem que prestar contas para o cidadão, tem que explicar para o cidadão, tem que permitir que o cidadão participe da elaboração da política, da construção da política. Por isso que a gente tem muito problema no país, inclusive de políticas públicas, porque as pessoas não são ouvidas. Então, eu até quero que você tire uma dúvida, eu diria até cruel aqui entre nós, que eu estou sempre falando sobre isso, Jorge. É o seguinte, qual é o conceito que você faz dessa comunicação pública? Aqui mesmo, nosso balanço, nós tratamos das mazelas do povo, das dificuldades terríveis, das limitações, dos problemas cotidianos diários que transformam as vidas dessas pessoas num verdadeiro caos. E dali a pouquinho eu critico, eu digo aqui, aliás, eu até constato o que acontece. Dali a pouquinho, olha, estão criticando a gente, estão falando da gente, estão fazendo campanha contrária. Por que a gestão pública não tem essa maturidade, até emocional, eu diria, de receber essa crítica, até como uma prestação de serviço, João? Na verdade é isso. A crítica ela deve ser entendida como insumo para a gestão. Tipo, o programa de TV, o jornal estão criticando, a oposição está criticando, mas em que medida eles têm razão? Como é que a gente pode ajustar a política pública? Como é que a gente pode montar um sistema para resolver esse tipo de problema? Ou seja, essa crítica pública ela tem que ser compreendida como um insumo para a inteligência do setor público, para o setor público corrigir os erros. A imprensa é maravilhosa nesse sentido, porque tu tem a imprensa o tempo todo procurando problema, é papel da imprensa procurar problema e também apontar soluções, mas basicamente a imprensa te ajuda a descobrir o que está acontecendo de errado. Como tu tem um mandato público para resolver problemas da sociedade, a imprensa é uma fonte importante de informação. Ela é uma fonte importante de subsídio. Obviamente que tu não consegue resolver tudo, o Estado tem limitações, tem questões orçamentárias, tem prioridades, mas assim, tem um problema.
Então, é papel da imprensa. O que a imprensa não pode fazer é, por exemplo, assim, inventar, mentir. Campanha contrária. Campanha contrária. Negativa. Isso também não está correto. Tá. Mas, basicamente, a imprensa a imprensa é um grande fator de informação. O governo não tem como estar em tudo que é lugar, vendo o que está acontecendo em tudo que é lugar. A imprensa faz esse trabalho, porque as pessoas falam para a imprensa, o que ela faz? Ela conta para todo mundo, inclusive para os governos. E os governos têm que tomar providências. Eles conseguem algumas coisas, eles não conseguem outras. Mas eles têm que entender a imprensa como uma espécie de colaborador de informação. Né? Para que serve o clipe, né? Quem trabalha em governo sabe disso, para ver o que a imprensa está fazendo. Isso. Só que muitas vezes entendem isso tipo para a imagem, estão preocupados com a imagem do governo, está expondo o governo, está criando problema para o governo. Estão malhando a gente. Só que é isso mesmo, esse é o papel. O que os governos têm que fazer é usar essa informação como subsídio para a gestão. Né? Nós estamos tendo problema em ruas daquele bairro, a imprensa está apontando, o que nós estamos fazendo a respeito? O que pode ser feito? Isso. Né? E dizer claramente, olha, não temos recurso agora. Se diz, acontece, as pessoas... Eu vi isso quando eu trabalhei com a crise aérea, há uns anos atrás, teve aquela grande crise no país, um caos completo. Os aeroportos. Se fez pesquisa nos aeroportos, e as pessoas, incrível que pareça, elas não reclamavam do atraso. Elas reclamavam da falta de informação. Isso, exatamente. Elas diziam assim, eu não sei quando eu vou pegar o meu avião. Isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, é impressionante. A questão das pessoas é, eu preciso saber o que acontece comigo. Eu preciso saber o que eu faço. O problema já está instalado, eu quero saber o que eu... Então as pessoas, elas precisam de informação. Elas precisam saber o que o Estado está fazendo e como elas acessam o serviço, como elas interagem com o Estado, como é que elas buscam informação, aonde está a informação. E a gente tem um problema no país que a gente tem um baixo nível informacional, tu tem um baixo nível educacional, tu tem um baixo acesso à internet, à informação, porque é diferente tu entrar no TikTok e entrar num site do governo. Né? O nível de complexidade é muito maior. Então, o governo é naturalmente complexo e o governo tem que facilitar a vida das pessoas. E, infelizmente, os governos, né, e quando eu falo governo, eu falo executivo, legislativo, judiciário, municipal, federal e estadual. Não é um particular, é generalizado isso. Sim. Os governos têm notória dificuldade de falar com as pessoas, tirando ótimos exemplos. Nós temos ótimos exemplos em tudo que é lugar. Mas é da cultura desse país o governo trabalhar a comunicação como emissão. O governo fala, isso é comunicação para governos, isso está errado. Isso vem de Getúlio Vargas, né, que foram 15 anos de um governo autoritário e que tu propagandeava a autoridade, o Vargas no caso. O regime militar fez isso durante 20 anos. Promoção do Estado, do governo, né, campanhas, censura, controle, isso acostumou o Brasil a ver comunicação de governo como propaganda. Então, quando tu fala comunicação, as pessoas acham que é propaganda. Isso é um erro absurdo, isso não faz sentido. Perfeito. Né, propaganda é uma parte pequena do processo de comunicação. Você citou também TikTok e esta infantilização que às vezes acontece dos próprios políticos. Eles só fazem uso dessa comunicação TikTok, Instagram. Fica uma coisa, Jorge, eu diria, muito superficial. Ela fica meio que abobalhada, fica uma coisa de criança, eu diria assim, quase dancinha, uma coisa que não chega a lugar nenhum e não dialoga com a população. O que você acha disso? Contribui ou prejudica? Assim, é um estilo de comunicação como a gente sempre teve. Tu tem um Chacrinha, por exemplo, que era um gênio da comunicação e tinha um tipo de programa que a gente poderia comparar com o TikTok de 20, 30 anos atrás, né? O estilo de comunicação. Então, assim, o que eu acho é que o Estado, ele tem a responsabilidade de tentar educar, informar, esclarecer e dar informação num nível, digamos, de qualidade para as pessoas. Inclusive usando o TikTok, for o caso. Eu acho que a responsabilidade do Estado é chegar nas pessoas. E, às vezes, tu tem que usar o TikTok, às vezes tu tem que usar essas ferramentas. No âmbito político, assim, tu tem estilos, e esse estilo que tu comenta, ele é um estilo que ele está hoje muito em moda, ele talvez por conta da internet, do interesse da internet, do deslumbre pela internet, e é uma comunicação fácil, descompromissada, rápida, né? baseada no modelo antigo, que é o modelo de visibilidade. É um problema que a gente tem, os assuntos não são discutidos a fundo.
Eles são discutidos de maneira superficial, é como se tu mergulhasse no mar ficando só no nível da espuma. Tu fica muito por cima. Isso é muito ruim. É ruim para o país, é ruim para a democracia, é ruim para a cidadania. Mas, assim, é a sociedade que a gente tem que conviver com isso e os governos têm que, inclusive, ter estratégias para lidar com isso. E a estratégia do governo tem que ser uma estratégia não de promoção de governo, mas de informação ao cidadão. Muito bem, Jorge. Espero também que você nos oriente, né? O nosso trabalho também é importante. A comunicação, a nossa comunicação, como jornalistas, como radialistas, como profissionais de comunicação, precisa ser aprimorada. A gente busca esse aprimoramento cada vez maior. Seja muito bem-vindo ao nosso estado e que os gestores e as gestoras públicas possam te ouvir com maior acuidade, com mais atenção, com mais tempo. A gente precisa aprimorar esse diálogo e agradecendo a sua presença. Não, eu agradeço a oportunidade, que acho que a gente tem pouca chance de discutir comunicação pública. E comunicação pública deve ser uma política de Estado e ela deve ser discutida. Os governos se comunicam bem no nível que o cidadão precisa. E aproveitando, em outubro nós vamos ter aqui em Aracaju o 3º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, vai ser na Universidade Federal. Então já convido a entrar no site, dar uma olhada. Seria ótimo se vocês pudessem, 2 de outubro. Você vai voltar aqui para a gente conversar a respeito volto, e para você divulgar e reforçar. E vai ter muita gente boa que vai estar nesse congresso, vestindo o Brasil inteiro. Então, assim, não vai faltar oportunidade de você discutir esse assunto. Ótimo, Jorge. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Um ótimo dia e muito obrigado pela sua contribuição. Foi um prazer. Um prazer é nosso.